Muito boa tarde a todos. Bem-vindos de volta ao 10º Seminário de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Estado da Bahia. Eu me chamo Jamile Lima e atuo na Coordenação de Gestão do Conhecimento e Fomento à Pesquisa em Saúde, assim como no Comitê de Ética em Pesquisa, ambos da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Estarei junto a vocês nessa mesa 3 com o tema Termo de Consentimento Livre, Esclarecido e Termo de Assentimento. Teremos como palestrante convidada Nádia Queiroz de Oliveira. Boa tarde. Boa tarde, Jamile. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço pelo convite em participar desse seminário, né, tão importante, que no ano passado não tivemos a oportunidade de ter, e, enfim, esse ano pudemos voltar, né, e nos unir novamente para tirar essas dúvidas e conhecer mais coisas a respeito da ética nas pesquisas. É isso mesmo, Nádia. Lhe dou as boas-vindas e agora irei lhe apresentar a partir do seu currículo. Nádia possui graduação em fisioterapia pela Fundação Baiana para Desenvolvimento das Ciências, Escola de Medicina e Saúde Pública, é coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, e é membro da Comissão de Atenção à Pessoa com Deficiência do Conselho Regional de Fisioterapia, CREFITO-7. É mestre em modelagem computacional pelo Centro de Pós-Graduação e Pesquisa Visconde de Cairu. Nádia, nossa palestrante, terá 40 minutos para sua exposição, assim sendo até às 15h20, e a partir desse período, mais 20 minutos para responder as perguntas da nossa plenária. Eu a cumprimento em nome da organização do evento e desde já lhe desejo uma boa palestra. Obrigada. A apresentação está sendo visualizada? Agora conseguem ver a apresentação? Sim, Nádia. Já consegue? Se desejar, já conseguimos. Desejando, pode colocar em tela inteira. Certo. Ok, posso começar? Pode sim, por favor. Ok, então vamos falar um pouco sobre o termo de consentimento livre e esclarecido. Vamos começar pela definição e diferenciar o termo de consentimento do termo de assentimento. Então, o termo de consentimento, segundo a Resolução 466, é o documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e ou de seu responsável legal, de forma escrita. Devemos conter todas as informações necessárias em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar. Essa definição da resolução, que a resolução nos traz, com o avanço, né, das pesquisas online, então, de forma escrita, esse consentimento ele já está podendo ser feito de outras formas, e que a gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso. E uma coisa que a gente precisa estar atentos é que esse termo de consentimento, ele é o único documento em que o participante tem garantido os seus direitos. Então, é um documento importante, ele precisa ser bem redigido, ele precisa estar bem claro para que o participante
consiga entender do que ele vai participar e que direitos ele tem para que isso fique completamente assegurado. O termo de assentimento, por sua vez, é um documento que é feito para menores ou para pessoas legalmente incapazes, né? Então, ele precisa ser também em linguagem acessível e, é claro, se um menor, uma criança ou uma pessoa incapaz, ela é convidada a participar de uma pesquisa, é importante que ela também queira, que ela também dê o seu assentimento além do seu responsável. Então, mais ainda, esse termo ele precisa ser elaborado numa linguagem acessível para esse público. Nós já tivemos no nosso CEP termos de assentimento. Oi? Está me escutando? Me desculpe lhe interromper, sim, estamos lhe escutando bem. É só um pedido para você colocar a apresentação em tela cheia e passar os slides, que nós continuamos vendo o primeiro. E aqui na minha visualização, eu tô em tela cheia e eu estou passando. Agora sim ele está passando para a gente, mas ainda não está em tela cheia. Eu não consigo colocar. Eu não estou conseguindo. Veja se você consegue colocar em modo de exibição de leitura. Como é que eu faço isso? Deixa eu tentar. Você consegue ver aquela tacinha? Eu coloquei naquela, agora eu não sei se é aqui. Eu coloco aqui no meu computador, eu vejo em tela cheia, mas aí não aparece, Do lado da opção de tela cheia, você consegue ver? Na minha apresentação? Isso. Onde tem do ladinho da opção de tela cheia, que é essa tacinha, tem um íconezinho. Tente clicar nele. É ele mesmo. Para mim, ele aparece em tela cheia. Eu agora estou vendo em tela cheia, mas eu acho que não aparece aí. Entendi. Entendeu? Então, veja se ao menos você consegue passar os slides para que a gente possa acompanhar a sua fala junto aos slides. Ou uma tentativa de colocar o de leitura para ver se consegue também ficar em tela cheia. Conseguiu, Nádia. Consegui? Perfeito agora, aparece em tela cheia, mas Pronto. pode passar para chegar no slide que você agora está passando perfeitamente. Pronto. Pode continuar, obrigada. Nada. Então, eu estava falando do termo de assentimento. Como eu estava dizendo, nós já tivemos no nosso CEP um termo de assentimento todo feito como uma história em quadrinhos. E no final, era uma pesquisa com crianças, e no final tinha um foguete e pedia para, se a criança quisesse participar daquilo, que ela desenhasse ela no foguete, que o foguete iria partir. Então, foi uma forma bem interessante de um termo de assentimento, e que em toda a história em quadrinho era explicada a pesquisa, o que a criança teria que fazer, e no final ela poderia dar ou não o assentimento dela entrando no foguete e participando da pesquisa. Então, a diferença do termo de consentimento e do termo de assentimento é esse aí. Então, a partir daí, a gente vem em relação ao processo de consentimento livre e esclarecido. Quando a gente avalia um projeto, a gente não tem que estar apenas atento ao termo em si, mas a todo o processo de consentimento livre e esclarecido, que não é apenas a assinatura do termo. Então, ele possui 2 etapas, e que essas etapas precisam acontecer de forma adequada para que o convidado possa se manifestar de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida. E a gente tem que ter atenção que o TCLE
segundo o Manual de Pendências, é o motivo mais frequente de pendências emitida pela CONEP, normalmente por redação inadequada do documento, por informações insuficientes ou por falha em assegurar os direitos dos participantes da pesquisa. Então, a etapa inicial desse processo de consentimento é justamente aquele momento de esclarecer ao convidado o que é a pesquisa, a que o participante vai se submeter, então, todo um esclarecimento, e que ele tem itens específicos que a gente precisa estar atento, porque esses itens, eles não necessariamente estarão no TCLE, mas eles precisam estar no projeto de pesquisa, né? Então, a primeira condição é buscar o momento. Em que momento, em que condição, em que local o pesquisador vai abordar essa pessoa para que ela seja convidada a participar da pesquisa. Existem casos que eles são bem delicados em relação a esse momento, e por isso ele precisa estar descrito. Nós já tivemos pesquisas, por exemplo, que ela iria ser realizada numa UTI e que o participante seria abordado no momento da entrada na UTI. Então, a gente se pergunta, será que esse é o momento adequado de convidar alguém a participar da pesquisa? Será que o participante, a pessoa que está ali, ele pode dizer, e se eu não quiser participar, será que alguma coisa vai acontecer comigo? Eu deixarei de receber algum tipo de tratamento? Então, o local onde você vai abordar a pessoa tem que ser um local adequado, tem que ser uma condição adequada, uma condição de privacidade também, às vezes é um gestor, e precisa ter isso garantido, né? A outra questão é de prestar as informações na linguagem clara, acessível, aí a gente tem que adequar a cultura, a condição socioeconômica, a faixa etária, para que essas pessoas possam ter essa autonomia de dizer se quer ou não participar. E uma terceira coisa é que esses participantes eles precisam ter um tempo para eles pensarem. É claro que pode acontecer de um participante dizer, não, eu quero participar da pesquisa. Eu, por exemplo, se eu fosse convidada para participar da pesquisa da vacina para a Covid, eu não iria nem pensar duas vezes, eu iria querer participar da vacina. Mas em outros casos, ou outras pessoas, não, eles precisam pensar, eles precisam consultar um familiar para que aconselhe participar ou não. Então, no projeto de pesquisa, é preciso estar descrito em que momento o pesquisador vai abordar essa pessoa para que ela participe da pesquisa. Você vai conceder o tempo adequado para que ela resolva e decida participar ou não. Então, isso é importante estar atento. A segunda etapa, sim, é a etapa de entregar o termo de consentimento livre e esclarecido, que pode acontecer em qualquer momento, no mesmo momento do esclarecimento, ou não. Não, eu vou pensar se eu quero participar ou não da pesquisa, e aí, no dia seguinte, uma semana depois, eu resolvo que eu quero participar. Então, eu vou ler primeiro esse termo de consentimento livre e esclarecido, compreender ele, tirar qualquer dúvida que ainda possa estar ali, em relação à pesquisa, e aí sim assinar esse termo de consentimento. Então, o processo de consentimento, ele não é apenas entregar o termo e assinar, mas sim todo esse movimento, esse momento de esclarecimento, de linguagem e de tempo de pensar para querer ou não participar da pesquisa. E aqui, o que a gente precisa, enquanto membro de um comitê de ética, conferir se o TCLE possui ou não esses itens. Nós fizemos no nosso CEP um documento padrão após a última visita da CONEP, ela foi uma das solicitações que nós padronizássemos os nossos pareceres. Então, nós fizemos um documento e com um checklist, com todas as coisas que a gente precisava ver em todos os documentos, inclusive no TCLE. Então, eu trouxe esse checklist para que a gente discuta um pouco sobre ele e o que precisa constar no TCLE. E, além disso, do checklist, nós colocamos também nos nossos pareceres o embasamento, onde é que está
essa informação para que o pesquisador não pense que nós estamos sendo exagerados, exigentes, e que sim se trata de resoluções que precisam ser cumpridas. Então, colocamos a pendência do que não tem e colocamos onde encontramos esse embasamento. Então, aí, nos slides, eu não vou ler, mas vão estar lá todos os tópicos da resolução ou do manual, onde nós encontramos esse embasamento para essas pendências. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é se o TCLL é feito em forma de convite. Então, ele sempre tem que começar, o senhor está sendo convidado a participar. Tá? Ele não pode vir como uma forma de declaração. Eu sei que haverá coleta de material, ou eu declaro que eu comparecerei às visitas, ou ao assinar este documento, eu autorizo a consulta aos prontuários. Não é assim que deve vir. Ele deve vir sempre com sentenças redigidas com afirmações do pesquisador dirigidas ao participante. Por exemplo, será coletado um pouco de sangue da veia do seu braço, nós gostaríamos de pedir autorização para verificar o seu prontuário. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, e isso é um motivo de pendência do TCLE. Contudo, é aceitável que a parte final dele, ou seja, onde estão lá os campos de assinatura, ela esteja escrita sob forma de declaração. Então, após ele ser convidado e ser esclarecido todos os tópicos que nós vamos falar, lá no final pode ter li e concordo em participar da pesquisa, ou declaro que eu concordo em participar da pesquisa. É claro que, após essa declaração, nada mais pode ser introduzido de novo, ou de informações contraditórias ao conteúdo anterior no termo. A segunda coisa é se ele está escrito em linguagem clara e acessível. E eu coloquei aí o uso de termos técnicos de forma excessiva pode confundir o participante, mas a gente pode ir além disso. A depender do público da pesquisa, a própria língua portuguesa, se ela for usada de forma muito rebuscada, ela também pode confundir o participante. Então, a gente tem que pensar que o termo de consentimento, ele está sendo produzido para o entendimento de uma pessoa leiga naquele assunto. Então, é preciso que a linguagem realmente esteja clara e acessível para esse participante. E é motivo de pendência em relação à redação do TCLE, a linguagem inacessível, a realização de tradução de forma inapropriada, isso para pesquisas que têm coparticipação internacional. Então, muitas vezes, um termo traduzido para uma cultura nossa é diferente do que está colocado lá, então, essa tradução ela precisa ser de forma adequada à nossa cultura. Se ele for redigido em forma de declaração, é também um motivo de pendência. Empregar o termo sujeitos de pesquisa. Então, segundo o Manual de Orientação de Pendências Frequentes em Protocolo de Pesquisa Clínica, a resolução substituiu o termo sujeitos pelo termo participante de pesquisa. Então, entende-se que essa terminologia da resolução de participante, ela deve ser empregada em todos os documentos do protocolo de pesquisa, não somente no TCLE, mas no projeto, mas na anuência, em todos os documentos. Além disso, adotar um título adequado no documento. O termo de consentimento livre esclarecido, ele tem que ter este título, TCLE. Ele não pode ter outro título, como formulário de autorização para a pesquisa, termo de autorização para participação em estudo. Ele tem que ser termo de consentimento livre esclarecido e que pode-se admitir alguma especificação completando para estudo genético, por exemplo. Precisa constar também no TCLE a justificativa, os objetivos, os procedimentos aos quais os participantes serão submetidos. É comum a gente encontrar, às vezes, os procedimentos a que eles serão submetidos, eles estão lá no projeto, mas na hora de trazer para o TCLE não estão. Então, muitas vezes, se aquele termo fosse aprovado, o participante não saberia nem o que ele iria fazer naquela pesquisa. Aí eu vou responder um questionário, vai coletar meu sangue, eu vou ter que fazer um raio-x. Então, assim, é preciso que esses procedimentos, além, é claro, da justificativa e dos objetivos, eles estejam bem descritos detalhadamente no termo.
Precisa estar também os desconfortos e riscos, e as medidas para evitar esses riscos ou para minimizar, e os benefícios da pesquisa para o participante. Em relação aos riscos, e agora aí com a carta circular número 1 de 2021, temos que estar atentos também aos riscos relacionados à pesquisa em ambiente virtual. Então, não somente os riscos em relação aos objetivos da pesquisa, mas também os riscos relacionados ao ambiente virtual. O que a gente encontra normalmente de erros no TCLE? Então, muitas vezes, o pesquisador descreve o risco no projeto, mas ele não descreve no TCLE. Ou ele descreve no projeto de uma forma e no TCLE ele não descreve, ele descreve uma parte. Ou ele minimiza esse risco no TCLE, apesar dele estar bem descrito no projeto. Ou ele coloca risco para a pesquisa. Já encontramos no nosso CEP mais de uma vez o pesquisador colocar o risco para a pesquisa e não para o participante. Então, ele coloca o risco de não conseguir a amostra total, por exemplo. E o risco que tem que ser colocado aí é o risco para o participante. E junto a esse risco, quais são as medidas que o pesquisador vai utilizar para minimizar esses riscos? Da mesma forma, os benefícios, eles precisam ser descritos e precisamos estar atentos que os benefícios, eles precisam suplantar, sempre prevalecer sobre os riscos, para que a gente pense numa aprovação de projeto. Então, será pendência, em relação aos riscos, omitir a descrição dos benefícios ou dos riscos da pesquisa, supervalorizar os benefícios de um tratamento experimental, por exemplo, se o senhor participar dessa pesquisa, o senhor vai ficar curado. Se é uma pesquisa, não tem como se garantir nada. Então, não se pode supervalorizar os benefícios da mesma forma que não pode subestimar um risco de um tratamento experimental. Então, você está usando uma medicação e dizer que os riscos são mínimos. É uma medicação em experimento, então não se pode dizer isso. E não informar acerca das providências e das cautelas que serão tomadas para esses riscos serem minimizados. Precisa constar também no TCLE o acompanhamento e a assistência ao participante. Então, o participante precisa ficar ciente de que ele vai ser acompanhado e ele vai ser assistido não somente durante a pesquisa, mas durante todo o tempo que for necessário de qualquer condição decorrente da pesquisa. Então, será pendência omitir a informação acerca da assistência, ela precisa estar lá e o participante está ciente que ele vai ser assistido. Condicionar a assistência à comprovação de nexo causal do dano. Tipo, o senhor precisa provar que foi a pesquisa que te causou o dano. Isso não pode estar contido no TCLE, isso será uma pendência se estiver contido. Limitar o tipo de assistência ao participante. Colocar lá no TCLE que o participante vai ter assistência médica. O participante pode precisar de assistência de outros profissionais, de um fisioterapeuta, de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, etc. Então, é preciso estar que a assistência ela será integral. Não pode também limitar o tempo. O senhor será assistido enquanto durar a pesquisa. Não pode. E não informar acerca da gratuidade da assistência. É preciso estar claro que essa assistência será gratuita para o participante. A garantia da liberdade de recusar-se a participar da pesquisa ou retirar o seu consentimento, ela também precisa constar no TCLE. E aí eu coloco a atenção para os locais onde a pesquisa é feita, onde o suposto participante recebe algum tipo de tratamento. Precisa estar claro que o tratamento dele não vai ser interrompido, não vai ser prejudicado, caso ele não queira participar. E é muito comum a gente ver locais onde o participante recebe tratamento, ele ser convidado para participar e pode se sentir constrangido em dizer que não vai participar por conta de fazer tratamento naquele local. É preciso dar tempo, aí volto aqui, onde será feito o convite, é no momento que o participante está sendo atendido como paciente, que ele vai ser convidado, ele vai ter tempo para pensar, ele vai precisar responder na hora, então é preciso estar claro que ele tem o direito de dizer não. É preciso estar também no TCLE a garantia de sigilo e privacidade. Então, os pesquisadores precisam colocar que todos os dados serão mantidos em sigilo,
A colega falou aí anteriormente sobre a questão da Lei de Proteção de Dados, muito interessante, que está aí, a questão do sigilo e da privacidade, e isso precisa ser assegurado de alguma forma nas pesquisas virtuais, principalmente, então, em termos onde esses dados vão ser armazenados, se eles vão ser armazenados em nuvem, se eles vão ser armazenados em pastas da empresa que está fazendo a pesquisa, então isso precisa estar claro, e é claro que não tem como se assegurar 100% de privacidade em dados armazenados virtualmente, mas ele precisa, de alguma forma, ter essa garantia de que terá esse sigilo e privacidade em relação aos seus dados. E o pesquisador precisa descrever que mecanismos serão utilizados para proteger os dados do participante. A garantia também de ressarcimento e despesas decorrentes da pesquisa do participante e do acompanhante, porque muitas vezes a gente pensa apenas no participante, mas uma pesquisa onde o participante dependa de alguém para acompanhá-lo ao local da pesquisa, as despesas desse acompanhante também precisam estar cobertas. Aí o pesquisador não coloca isso no TCLE e ele diz assim, mas a pesquisa não vai ter nenhuma despesa. Então, ótimo, se não vai ter nenhuma despesa, não custa nada garantir o ressarcimento, caso, eventualmente, essa despesa possa acontecer. Então, é obrigatório que essa garantia conste no TCLE de ressarcimento não só de despesa do participante, como também do acompanhante. Então, será pendência no TCLE se essa informação acerca do ressarcimento ela for omitida. Não se pode também limitar nem itens e nem valores de ressarcimento. Por exemplo, dizer, o senhor terá ressarcimento na alimentação e no transporte, ou o senhor só terá na alimentação. Então, não se pode limitar itens e não se pode limitar valores. E também se não assegurar o ressarcimento ao acompanhante. A garantia de indenização por danos decorrentes da pesquisa, ela precisa também constar no TCLE, e eu lembrei agora de uma pesquisa que a pesquisadora não colocou isso, e nós colocamos essa pendência, e ela disse que ela não tinha recurso para a pesquisa para indenizar o participante. E então nós dissemos que se ela não tem um recurso para indenizar, ela não poderia fazer a pesquisa. Isso precisa estar garantido no TCLE, caso o participante sofra algum dano, ele precisa ter a garantia de indenização. Então, será uma pendência se essa informação acerca da indenização for omitida ou se ela vincular a indenização a um seguro contratado pelo patrocinador. Então, ele vai dizer assim que existe um patrocinador e que a indenização é dele. Não, a responsabilidade é do patrocinador, é do pesquisador, é da instituição que está fazendo a pesquisa. Então, não pode estar vinculada a um seguro contratado pelo patrocinador. Não pode constar no TCLA, a gente precisa estar atento se isso consta, porque já aconteceu também no nosso CEP a renúncia ao direito à indenização por dano. Então, teve uma pesquisa que o pesquisador inseriu um parágrafo onde o participante dizia que ele renunciava a esse direito de indenização. Então, não pode estar no TCLE essa renúncia ao direito de indenização do participante. A garantia de recebimento de via do TCLE. Então, como eu já falei no início, o TCLE é como se fosse o contrato entre ele e o pesquisador, é o único documento que ele vai ter para garantir os seus direitos, então ele precisa receber uma via desse TCLE, então precisa constar no TCLE que ele está sendo elaborado em 2 vias e não pode ser utilizada a palavra cópia e sim via, e que as assinaturas, elas devem estar sempre na mesma página. Não pode estar a assinatura do pesquisador em uma página e a do participante na outra. Elas têm que estar todas na mesma página. O TCLE deverá ainda conter a declaração do pesquisador sobre o cumprimento da resolução 466 de 2012, deverá ainda ser aprovado pelo CEP e pela CONEP quando pertinente, deverá constar o endereço e o contato telefônico ou outro dos responsáveis pela pesquisa, do CEP local e da CONEP quando pertinente, e aí a gente chama atenção também ao endereço, ou ao telefone do pesquisador,
que ele precisa colocar um telefone ou um contato que esteja disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em uma emergência, um participante pode precisar falar com esse pesquisador e ele está disponível para isso. Ele pode decidir sair da pesquisa de noite e o pesquisador precisa estar disponível para isso. Precisa constar também o endereço do CEP, da CONEP quando pertinente, o local, o telefone do CEP e o horário de atendimento do CEP. Chama atenção aqui que isso a gente encontra lá no Manual de Pendências, que não deve constar na assinatura do TCLE pesquisador responsável, porque nem sempre é o pesquisador responsável que aplica o termo. Muitas vezes é um membro da equipe. Então, deve estar lá na assinatura pesquisador. A resolução, ela diferencia pesquisador responsável de pesquisador, então nem sempre é o pesquisador responsável que vai estar lá aplicando, então o que se deve colocar é a palavra pesquisador. Não se deve utilizar termos inapropriados no campo de assinatura, como investigador e paciente, por exemplo, sempre pesquisador e participante. E não colocar informações adicionais no campo de assinaturas. A gente já teve, inclusive, discussões no nosso colegiado sobre isso, de colocar RG, de colocar CPF, de colocar endereço. Então, nada disso pode ser colocado nesse campo de assinatura, e a CONEP tem solicitado que essas informações sejam removidas daí. E em tempos de pandemia, pediram para que fosse inserida essas informações e discutidas também a questão das versões digitais. As versões digitais vieram para ficar. Na verdade, a pesquisa online, ela não começou a acontecer agora, ela já acontece há algum tempo. Claro que com a pandemia houve um boom de pesquisas digitais pela própria necessidade, né, do fique em casa, e as pesquisas precisavam acontecer, inclusive em relação à Covid, então as pesquisas digitais cresceram muito. Vieram para ficar, com certeza, eu não tenho dúvida. Oi? Venho só para finalizar que faltam para a conclusão da sua apresentação 8 minutos. Ok. Então, as pesquisas online, elas têm muitas vantagens, né? Elas são de baixo custo, elas têm uma facilidade de recrutamento muito grande, então a gente pode abordar pessoas no mundo todo para responder a um questionário, a um formulário, então é muito fácil convidar, e-mail, rede social, etc. Agilidade muito grande de enviar e de receber as respostas, e é claro que tem as desvantagens também em relação a recrutamento, então ainda tem muita gente que não tem acesso à internet, ainda tem gente que não tem acesso a um aparelho eletrônico que possa se conectar e participar de uma pesquisa, então isso pode dar viés também a depender do público que você deseja pesquisar. E a desvantagem também em relação ao controle das respostas, porque a gente não sabe realmente quem está respondendo aquele questionário, se é aquela pessoa que foi convidada a participar ou não. Em relação ao TCLE à distância, como obter e como registrar? Devido a esse aumento do número de pesquisas online, a CONEP recebeu muitas dúvidas dos comitês e, por isso, foi elaborada a Carta Circular número 1 de 2021, e eu acredito que futuramente virá uma resolução em relação a essas pesquisas digitais. E essa carta, ela traz algumas opções e algumas permissões também em relação ao termo de consentimento livre e esclarecido. Então, esse termo, ele pode ser obtido e ele pode ser registrado de várias formas. Ele pode ser obtido por forma de uma gravação de vídeo, por gravação de áudio, ele pode ser por e-mail, o participante te enviar um e-mail dizendo que aceita participar da pesquisa, muitas vezes marcar no formulário que ele aceita participar da pesquisa e devolver isso para o pesquisador. Então, todas essas formas podem ser utilizadas para obter esse consentimento. O que precisa é que o pesquisador descreva no projeto e justifique o procedimento que ele vai utilizar para obter esse consentimento.
e de que forma ele vai registrar ou vai fazer essa assinatura do termo que será utilizado. Aí ele vai fazer uma gravação de vídeo, ele vai guardar essa gravação, ou uma gravação de áudio com a pessoa se identificando, vai guardar essa gravação. Então, ele só precisa colocar isso no projeto para que seja analisado pelo CEP e justificar o porquê ele está utilizando esse formato. Ele precisa também esclarecer ao participante que é essa forma que ele está lhe dando o consentimento. Então, ele precisa dizer assim, a partir do momento que o senhor disser no vídeo, no áudio, me mandar um e-mail dizendo que aceita, é a forma como o senhor está me dando autorização de inserir os seus dados na minha pesquisa. Então, o participante, ele precisa ficar esclarecido em relação a isso. E aqui, a carta circular, ela traz que os registros de consentimento, que sejam gravações de vídeo ou áudio, é recomendável que o pesquisador faça download dos dados, não deixe ele em nuvem, porque o risco de quebra de sigilo é bem maior. Então, os dados, a coleta de dados da pesquisa ou o consentimento gravado, ele deve ser sempre feito o download e armazenado numa pasta própria do pesquisador. E ter o cuidado também, quando enviar convite por e-mail, que você não pode fazer uma lista de e-mails com o nome de todos os participantes, porque você vai estar expondo as pessoas que têm aquela doença ou as pessoas que vão participar daquela pesquisa. Então, a CONEP, ela dá uma solução, uma sugestão, que ao enviar, para que não fique enviando de um em um convite por e-mail, você envia para você mesmo e coloca todos os participantes numa lista virtual, numa cópia oculta, desculpa. E eu trouxe aqui um link de um canal da CONEP no YouTube, muito interessante, que ele fala sobre várias coisas em relação à pesquisa, e tem um webinar com orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual, e o link está aí, e que é muito interessante, né? Tem a fala do Dr. Ricardo, da CONEP, de uma pesquisadora que eu não me recordo o nome dela agora, da Fiocruz, se eu não me engano, e perguntas e respostas, e muitas perguntas em relação ao TCLE, que eu acho bem interessante, quem é membro de comitê, quem é pesquisador, assistir essa webinar, e dá para tirar muitas dúvidas. E essa carta é hoje o que a gente tem em termos de documento, de orientação em relação ao que fazer em relação a essas pesquisas virtuais, e que, como eu falei, eu creio que em breve deve surgir uma resolução, porque novas dúvidas estão sempre aparecendo. Agradeço, mais uma vez, o convite, estou à disposição para qualquer dúvida. Nós é que agradecemos, Nádia, a sua apresentação. Tem um comentário aqui no chat com o qual eu concordo, que foi feito por Denise Câmara, onde ela traz a perspectiva de que o termo ele não pode ser esquecido, não pode ser colocado no patamar de algo que não tenha tanta importância, sendo que é um instrumento de garantia dos direitos dos participantes de pesquisa. E um tema tão importante não seria o contrário, suscitou algumas perguntas no chat que eu farei a você. E aí eu questiono se você deseja que seja feita em bloco de 3 perguntas ou se você prefere que seja feita uma a uma. Eu prefiro uma a uma. Então, assim será. A primeira pergunta é de Geraldo Centani, e ele diz: a pesquisa retrospectiva em prontuário de clínica de diagnóstico, que possui o contato dos pacientes, pode pedir dispensa de TCLS somente por ser mais oneroso a pesquisa? Olha, em questão de oneroso, não. Normalmente, a dispensa do TCLE, ela só deve ser dada quando não existe possibilidade nenhuma de se contactar o participante. Eu vou fazer uma pesquisa de prontuários, mas essa pesquisa é lá de 2015, muitos dos participantes podem, inclusive, ter ido a óbito. Eu não tenho como encontrar esses participantes, aí sim a dispensa, mas em questão de ser oneroso, não. Obrigada, Nádia.
A próxima pergunta é de Juscelino Neri. Em alguns projetos, o pesquisador refere que, havendo necessidade de assistência médica, o participante será encaminhado a uma determinada unidade pública de saúde, não coparticipante. Isso é correto? Na verdade, se o pesquisador consegue garantir que esse participante seja atendido, eu acredito que sim. Mas uma unidade pública de saúde, hoje, como a gente conhece, nem sempre ela garante um atendimento imediato. O participante da pesquisa ele pode precisar de um atendimento imediato, então precisa estar garantido no TCLE que esse participante terá essa assistência imediata e integral, porque também nem sempre uma unidade pública ela vai dar um atendimento integral. Isso precisa estar garantido no TCLE e o pesquisador tem que arcar com isso. A próxima pergunta é de Sungeli. O seguro para eventual indenização de participante pode ser contratado pelos patrocinadores, instituição ou pelos pesquisadores? Sim, pode ser contratado, mas isso não confere a responsabilidade somente ao seguro. O pesquisador e a instituição que está fazendo a pesquisa, ela é responsável de qualquer forma, independente dela ter ou não um seguro contratado. Não sei se respondi. Caso a Sungeli permaneça com a dúvida, pode... Jamile caiu? Enquanto Jamile não... Retornei. Então, estamos na pergunta de Francisco. Isso. E ela pergunta se em protocolos de pesquisa em que o TCLE é via digital, enviado por e-mail, como proceder em relação à assinatura? Pode ser digitalizada ou assinatura digital reconhecida somente? Inclusive, nessa webinar da Conep, teve uma pergunta bem parecida com isso. A assinatura digital, eu não acredito que um pesquisador consiga ter essa assinatura, como a gente tem na CESAB, nos processos, né, do SEI, que você tem uma senha e está lá a sua assinatura digital. Pode sim, você envia o TCLE para o participante, esse participante teria que imprimir, assinar, digitalizar e te enviar de volta. Isso pode ser feito? Pode sim, é uma forma de garantir também você assinar e enviar para o participante para que ele tenha a via dele assinada. Isso pode acontecer. A dificuldade é se o seu participante não tiver acesso a esse tipo de ferramenta. Ele não tem um e-mail, ele não tem um scanner ou alguma coisa desse tipo. Entendeu? A dificuldade só seria essa aí. Mas em caso, sim, de você enviar o e-mail e o participante poder digitalizar, assinar, imprimir, assinar, digitalizar e devolver, é uma solução bem viável. A próxima pergunta, Nádia, é de Rosângela Rodrigues. Vou reler a pergunta devido à queda. A internet não está me pedindo consentimento para cair, mas eu vou insistir e vou ler a pergunta de Rosângela mais uma vez. O pesquisador pode relatar no TCLE que não garante o sigilo e a privacidade dos dados do participante, porque os dados ficam em nuvem devido às pesquisas digitais?
Então, como eu falei antes, as pesquisas, os dados em nuvem, eles não são 100% seguros, na verdade. É preciso que o pesquisador coloque que não é 100% seguro. Sim, ele não pode dizer que ele não garante o sigilo. Ele precisa dizer que garante o sigilo, pelo menos a parte que depende dele, mas que sabendo-se que dados digitais, eles não são 100% seguros, né? A depender da ferramenta que você use, tem lá os termos de uso da ferramenta que ninguém lê, a gente mal aceita para poder usar logo a ferramenta. Então, é preciso que o pesquisador saiba quais são os termos de uso da ferramenta, o que ela garante de sigilo, de privacidade, e é preciso sim que no TCLE conste, não que ele não vai garantir, mas que sim que dados em nuvem não têm 100% de garantia de sigilo. Voltamos mais uma vez. A próxima pergunta é de Angeli. Como se pode garantir a indenização, então? Garantir a indenização em relação a quê? A indenização tem que ser garantida de qualquer jeito. Independente de qualquer coisa, o participante tem que ter explicitada a garantia de indenização, em qualquer caso. E mais uma pergunta de Mônica Silveira. A dispensa de TCLE pode ser pedida em função de pesquisa retrospectiva? Há um limite de tempo? Não, na verdade, não existe um limite de tempo. O que a gente deve pensar quando analisar uma solicitação de dispensa de TCLE é da possibilidade ou não de acessar esses participantes ainda. Então, por exemplo, se a clínica, o hospital tem o dado do participante, tem o telefone ou tem o endereço, e há uma possibilidade dessa pessoa ser contactada, o termo ele precisa ser solicitado sim. Né? A não ser em caso de tempo muito grande, não tem como pegar, não existe mais telefone, não sei. Já foi a óbito, aí não tem como pegar, e eu acho que isso é caso a caso, analisado pelo colegiado do CEP, para saber das possibilidades ou não. Nós já tivemos casos desses no nosso CEP, em que o pesquisador pedia essa dispensa, mas havia uma possibilidade dele conseguir esse termo, e aí a gente colocou como pendência isso. E, inclusive, uma coisa importante em relação à pesquisa digital, gente, é que esse consentimento ele pode ser adquirido de forma digital, mas se a pesquisa tiver algum momento presencial em que o participante vá numa clínica, vá no local para fazer essa participação, esse termo escrito, da forma como ele é convencional, ele deve ser adquirido também. Angeli nos pergunta, Nádia, qual tem sido a experiência sobre indenização nos comitês de ética em pesquisa? Você tem alguma situação para nos relatar? Não. Que eu tenha conhecimento, não. Ok. Nunca tive nenhum. De qualquer modo, uma outra informação que a gente vem obter, a gente pode compartilhar com os demais participantes. Adriana nos pergunta se pode ser pedida dispensa de TCLE por estar usando dados já utilizados em um objetivo semelhante. Não, cada pesquisa é uma pesquisa. Inclusive, se o mesmo pesquisador quiser inserir um novo objetivo, ou um objetivo geral diferente, ele vai ter que pegar todos os consentimentos novamente, ainda que ele já tenha pego para uma pesquisa anterior dele mesmo. Uma nova pesquisa, são novos documentos, novos TCLEs. Mas a gente pensa, em muitos casos, sobre a questão da discussão da ética em pesquisa ainda na formação, na graduação mesmo. E já tem alguns
autores que até comentam que ética deve ser uma disciplina obrigatória desde a infância, e que isso vai crescendo com o passar do tempo, acompanhando a maturidade, chegando até os TCCs e outras possibilidades em que a pesquisa se encontra inserida. Como você vê essa possibilidade de inserção de discussões como termo de consentimento livre e esclarecido já na graduação? Eu acho importantíssimo. Eu já fui professora de graduação e a dificuldade que os alunos têm, não somente em pesquisas, na pesquisa em si, e principalmente em relação a todos os documentos, inclusive os direitos que o participante tem. Então, é preciso que isso talvez deva ser inserido, não no final da graduação, como aconteceu com os alunos que eu tive, mas sim no início. Então, no início da graduação, eu acho que isso já deve vir sendo trabalhado, para quando chegar no final, na hora do TCC ou numa pesquisa que o aluno queira fazer, uma pesquisa de campo, ele já tenha esse conhecimento, né? E em relação à ética, eu acho que a ética ela deve vir realmente de criança. Infelizmente, não é o que a gente vê hoje em dia, mas a ética ela deve vir de criança, com o exemplo, né, dos pais, e passado para os filhos e daí por diante. Né? A ética não é de uma hora para outra que a gente orienta ou ensina, né? Ela deve vir de base, realmente. Não é fruto de uma mágica. Francis até comenta com a gente a redução da carga horária de disciplinas como filosofia na educação básica e nos cursos de graduação reproduz a ausência dessa formação e afins. E é algo que a gente vem vendo que ganha força nos últimos anos, mas é uma possibilidade de retomada até em espaços como esse, no seminário, que a gente vem fazendo, e que pode reverberar para as outras instituições. E aí, como você bem disse, não só as instituições formais, mas em outras possibilidades, como estágios não obrigatórios, residências, e que a gente pode fomentar esse tipo de debate. E aproveitando esse ensejo, Nádia, tem a perspectiva do papel educativo dos comitês de ética em pesquisa. Sim. E a gente vê que isso mobiliza bastante os comitês entre uma ideia que ela não é necessariamente coercitiva, a gente não tem como obrigar que o pesquisador cumpra com as resoluções, ao mesmo tempo que sabemos que isso é indispensável, e tem uma possibilidade educativa. Como é que o TCLE, na sua visão, pode entrar nesse bojo? Não trabalhando a coercitividade, mas um papel educativo sobre o TCLE ou o termo de assentimento como instrumentos de educação do pesquisador. Então, em relação a isso, no nosso CEP, existe o atendimento ao pesquisador, ele não recebe somente eita, me deu um branco agora. O final que a gente... O parecer. Ele não recebe somente um parecer de aprovado ou de não aprovado, mas ele também pode ser atendido. A gente, às vezes, liga para o pesquisador, tenta entender realmente o que ele queria com aquilo, orienta ele através do telefone. A nossa secretária, Verena, é muito eficiente nisso. Então, ela faz essa orientação ao pesquisador, se for necessário, o pesquisador vai lá para conversar com a gente. Então, existe toda essa questão educativa. Muitas vezes, num colegiado, nós pensamos em não aprovar um projeto e depois a gente diz assim, não, vamos primeiro conversar com o pesquisador, entender o que ele realmente queria dizer ou queria fazer, se o documento enviado foi o errado. Então, a gente tem todo esse processo em relação ao pesquisador e não somente elaborando um parecer e jogando na plataforma Brasil. Então, existe esse acolhimento e essa orientação também aos pesquisadores. Maravilha, Nádia. Aqui no chat, Juliana traz uma questão tão em voga nesses tempos de pandemia, que é sobre a pesquisa em ambiente virtual. Ela pergunta como descrever a segurança das informações com dados obtidos a partir de formulários como o Google Forms. Ainda acrescenta que é em relação à segurança de cada ferramenta.
Então, é isso que a Conep fala, e aí está bem descrito naquela webinar que eu falei anteriormente, é que precisa que o pesquisador conheça a ferramenta que ele vai utilizar, conheça os termos de segurança da ferramenta que será utilizada, e ainda assim ele não tem como garantir os 100% de sigilo, né? A gente sabe que não tem como garantir. Então, para você descrever isso, você precisa conhecer. Então, naquela hora do aceito os termos de uso, é preciso que a gente clique lá e leia todos os termos para saber o que cada ferramenta oferece, até para que se faça a opção de qual ferramenta será utilizada na pesquisa. Né? Então, eu aconselho que os pesquisadores, as pessoas que têm muitas dúvidas, vejam essa webinar, é muito interessante. E eu vi já no finalzinho da palestra anterior que a colega falou sobre a questão desses formulários, né, do Google Forms também. Isso mesmo. Braz faz um comentário aqui no chat em que ele diz que um dos grandes problemas é que os comitês de ética em pesquisa não têm uma padronização, que também é uma outra discussão que os comitês fazem bastante sobre uma impressão de que mesmo que a plataforma Brasil nos traga um roteiro a ser seguido, parece que os CEPs vão variando a depender das características dos seus conselheiros, dos seus membros, dando essa impressão de que, de fato, cada um responde a determinadas questões de um jeito particular. Como você vê essa questão, Nádia? Eu concordo com isso, até pelas próprias dúvidas que são colocadas, né? Nós temos um grupo de coordenadores de CEP e as dúvidas que são colocadas, a gente observa que o CEP realmente, de acordo com a dúvida, eles podem responder de formas diferentes. Eu acho que, primeiro, a gente pode ter essa unificação através desse grupo de coordenadores, desses encontros, e padronizar, talvez pensar em um encontro para padronizar, tipo, tá, dispensa de TCLE, em que casos nós vamos dispensar o TCLE? E junto esses coordenadores com os seus CEPs pensarem, levarem propostas, e daí a gente padronizar essas questões. Então, quanto de segurança, ou que ferramentas oferece seguranças para que a gente sugira ao pesquisador utilizar, não sei. Mas, assim, essas questões, eu acho que elas podem ser discutidas pelos CEPs, e talvez inicialmente da Bahia, já que a gente tem esse momento, a gente tem o grupo de coordenadores, eu acho que é uma proposta que esse grupo leve essas questões, cada um para o seu CEP, mesmo que fazendo uma reunião extraordinária só para discutir esse tipo de coisa, e padronizar. Vamos dispensar a TCLE em que casos, nesse. Vamos colocar pendência em tal e tal coisa. Então, eu acho que isso pode, sim, ser feito com essa união dos CEPs, pelo menos aqui do estado da Bahia. Nádia, eu tenho a agradecer, em nome da organização do evento e das pessoas que estão conosco no chat, os cumprimentos e as palavras de parabenização pela sua fala. As pessoas estão colocando que estão se sentindo contempladas naquilo que elas perguntaram e que você nos respondeu. Então, aí uma fala para que você possa ver de forma mais concreta, parabenizando e agradecendo pela participação. E eu aproveito o ensejo para também registrar a presença e agradecer o CEP-CESAB, o CEP-IPBA, ICOM, CEP-UNEB, o EF, o ESB, o SFB, o SRB e o CEP de Nutrição da UFBA, e tantos outros que estão participando, que às vezes não têm a oportunidade de colocar no chat, bem como as unidades de saúde da rede CESAB que estão conosco. Vamos lembrar que temos mais 10 minutos de intervalo nesse momento para a próxima mesa, que tratará dos povos indígenas, comunidades tradicionais e o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado. Fique conosco e até breve.